Olá, gente, bom dia a todos. Como prometido, eu estou trazendo aqui o gabarito das atividades de geografia para vocês. Esse vídeo é exclusivamente para os alunos do nono ano. Vamos lá. Primeira questão. Essas primeiras questões são as questões das atividades do PDF, ok? Vamos lá. Segunda Guerra Mundial dividiu o mundo em dois blocos. Capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o outro socialista, liderado pela URSS. Com o fim desta política bipolar, o cenário internacional apresenta fatos novos. Bem, gente, como você pode observar aqui, na questão teve um pequeno erro, né? Ele fala aqui que foi a Segunda Guerra, só que a gente sabe que foi a Guerra Fria. Sinal alternativo correto. O mundo passa por um período de redefinição na economia, com a formação de novos blocos econômicos. Ok, isso realmente aconteceu. Crescem os movimentos nacionalistas e separatistas nas áreas que antes compunham o bloco socialista. Sim, os países que estavam ali no bloco socialista começaram a se separar, começaram a ter outras visões de economia. Realmente isso aconteceu, a alternativa B está correta também. Aumenta a crise em Cuba, que além do bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos, sofre com o fim da ajuda da ex-URSS, né, que é a Rússia. Como a Rússia estava quebrada, os Estados Unidos ele ascendeu, ele começou a ser uma potência econômica, então realmente a letra C ela condiz com a realidade, está correta. Letra D. Começa a desestruturação na Europa Ocidental do chamado estado de bem-estar social, já que não existe mais ameaça do socialismo que assustava os governos e as classes dominantes desse país. Então, gente, a letra D também está correta, então nós chegamos à seguinte conclusão, que a alternativa correta é todas as alternativas estão corretas. Ok? Vamos para a segunda. Guerra Fria. Período da história contemporânea definido de bipolarização política, ideológica e militar entre socialismo e capitalismo, que submeteu as relações internacionais aos interesses norte-americanos e soviéticos. Vamos para a próxima. Essa tem um pouco de sentido, né? O avanço das concepções socialistas no Extremo Oriente e a contrapartida militar da parte do governo de Bush, que decretou o bloqueio naval a Cuba. Essa está um pouco incompleta, né? Crise política que levou os norte-americanos a elaborarem um plano Marshall a fim de ganharem confiança dos soviéticos, promovendo viagens espaciais conjuntas. Essa aqui não tem nem como acontecer, né? Transição pacífica do regime comunista, extinta URSS, União Soviética, para o regime capitalista e consequente derrubada do muro que dividia a cidade de Berlim. Essa também tem sentido. Disputa que levou à formação dos blocos econômicos solidários e de associações regionais de livre mercado que mantiveram as antigas barreiras protecionistas. Então, a alternativa que está correta, vamos ver, a alternativa A. Bipolarização política, ideológica e militar entre socialismo e capitalismo, que submeteu as relações internacionais aos interesses norte-americanos. Então, essa é a definição mais correta sobre a Guerra Fria. Sobre o período denominado Guerra Fria, da segunda metade do século XX até a queda do Muro de Berlim, em 1989, é correto afirmar que destacou-se como período de tensão entre as duas potências, Estados Unidos e a China democrática, na disputa pelo controle da economia mundial. Olha só, isso aqui está muito sem sentido, né? A gente sabe que a grande disputa era entre Estados Unidos e outra nação aí, né? Desencadeou a descolonização de países na África, Ásia e América, até então domínio dos impérios europeus.
Caracterizou-se pela bipolaridade nas relações internacionais, com a hegemonia de sistemas antagônicos. O capitalista dos Estados Unidos e o comunista da União Soviética. Tem sentido, né? Deu-se sobre o signo do terrorismo, das armas nucleares, monopólio da União Soviética contra os países do leste europeu, com vistas à expansão e conquista da Europa Ocidental. Foi marcado pelo papel da União Europeia em oposição à política externa dos Estados Unidos no Oriente Médio, sobre a égide do terrorismo internacional. Uma questão bem complexa, vamos ver qual a alternativa correta. Então, a alternativa C caracterizou-se pela bipolaridade nas relações internacionais com a hegemonia de sistemas antagônicos. Quando ele fala sistemas antagônicos, todo mundo sabe que são sistemas que têm ideais totalmente diferentes. Então, por isso, antagônicos. Os Estados Unidos com o capitalismo e a União Soviética com o socialismo. Quarta questão. Durante a Guerra Fria, a bipolarização de poder entre capitalistas e socialistas deu origem aos blocos militares oponentes, que foram eles: a CIA e KGB. Olha só, ele está falando de quê? De blocos militares oponentes, que são o quê? OTAN, Pacto de Varsóvia, Marines e Exército Vermelho, Pacto de Varsóvia e Acordo de Bretton Woods. Então, como vocês já sabem, vai ser a alternativa B, OTAN e Pacto de Varsóvia, que foram uma das atitudes que os dois países tomaram para tentar ganhar status, né, sobre os países aliados deles. Sobre a Guerra Fria, corresponde a um momento da história mundial entre 47 a 89 em que o mundo se dividiu em dois blocos: o ocidental, liderado pelos Estados Unidos, capitalista, e o oriental, liderado pela União Soviética. Dois blocos dentro de um sistema bipolar disputavam a liderança econômica, política, militar e ideológica das várias regiões do planeta, colocando-as em confronto ideológico e ou armado permanentemente. Vamos pular logo para a alternativa correta para não ficar muito longa. Letra A. Então, basicamente, a letra A. As outras falam sobre um mecanismo de guerra voltado para o esforço conjunto das ações para promover um diálogo entre dois blocos. Então, não tinha essa questão de promover diálogo, né? Eles queriam realmente uma disputa ali ideológica. Uma forma pacífica de combate à intolerância e desrespeito às diferenças. Não tem muito sentido. Uma guerra marcada pelo ideal de uma força-tarefa, de promoção da fraternidade. Não tem nada a ver também um projeto visando promover um conjunto de ações voltadas para a paz mundial. Não. Alternativa A. Sexta questão, assinale a alternativa que apresenta corretamente a ideologia e o sistema econômico alternativos ao capitalismo no século passado configuram um mundo bipolar. Democracia, Estado autocrático, estado de bem-estar social, anarquismo, ditadura do proletariado, e a economia planificada socialista. Vamos ler novamente a questão. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a ideologia e o sistema econômico alternativos ao capitalismo. Ou seja, qual era a essência, né, do bloco, ou seja, do sistema econômico que a União Soviética estava tentando impor ao mundo. Basicamente era um regime de ditadura, onde algumas pessoas teriam um salário padronizado
onde esse salário serviria para todos, seria igual para todos, né, independente de profissão. E a economia seria baseada, ela seria centralizada ali somente nas mãos do governo. Então, a alternativa é. Sétima questão. Esse era um dos cenários do mundo no pós-guerra. Uma bipolarização. Quando ele fala de bipolarização, pessoal, é porque o mundo estava dividido entre dois blocos, né? Como vocês já viram aí na explicação. Maniqueísta entre os Estados Unidos, essa bipolarização maniqueísta entre Estados Unidos e União Soviética, que definiria a Guerra Fria. Sobre o processo apresentado, é correto afirmar que a Alemanha e a Inglaterra, com suas armas nucleares, dividiram o mundo em dois blocos. Incorreto. Estados Unidos e a União Soviética tinham a tecnologia da bomba atômica, condição que transformou completamente as relações de guerra, né? Relações bélicas entre duas potências. O clima da Guerra Fria não contaminou todas as relações. Isso é incorreto, né? Estados Unidos, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, ajudaram a Alemanha a destruir o Muro de Berlim. Embora o clima da Guerra Fria tenha amenizado nos últimos 20 anos, esse sistema ainda explica a hegemonia política do leste europeu. Vamos para a alternativa correta. Alternativa correta, letra B. Estados Unidos e União Soviética tinham a tecnologia da bomba atômica e realmente tinham. Isso foi motivo de bastante espanto, né? Era uma tensão muito forte entre o mundo, porque havia-se essa especulação de que se realmente eles iam soltar essas bombas ou não, né? Oitava questão. Há um muro de concreto entre nossos lábios. Há um muro de Berlim dentro de mim. Tudo se divide, todos se separam. Duas Alemanhas, duas Coreias. Tudo se divide, todos se separam. Humberto. Gessinger. Gente, a canção, né, esse é o trecho de uma canção, Alívio Imediato, dos Engenheiros do Havaí, trata-se de acontecimentos do século XX. Sobre isso, é correto afirmar a canção retrata ou trata a Revolução Cubana, ocorrida na década de 1950. Vamos para a alternativa correta, porque a gente ainda tem as questões do vídeo. Alternativa C, dos conflitos que marcavam o século XX, sobretudo durante a chamada Guerra Fria, que marcam a bipolarização entre o capitalismo e o socialismo. Fragmentação política. Como ele fala aqui o trecho, há um muro de concreto entre nossos lábios, há um muro de Berlim dentro de mim. Como o muro de Berlim ele separava o Oriente do Ocidente, então, ou seja, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, então ela foi criada aí nesse contexto da Guerra Fria, certo? Então retrata um pouco sobre a Guerra Fria, o trecho da música. Vamos para a próxima. Esses são os exercícios de sondagem. Queria só comentar um pouco sobre cada um. Comente os principais motivos para a transição da velha para a nova ordem econômica mundial. Gente, aqui seria basicamente das diferenças, né? Ou a diferença não, seria apresentar um motivo pelo qual teve essa troca de velha para a nova ordem mundial. Na segunda questão, discorra sobre as principais características da velha e nova ordem mundial, ou seja, você iria escrever um texto ali, dar sua opinião sobre as características da velha ordem e da nova ordem mundial, com base no que foi falado no vídeo, né? A terceira questão, o que possivelmente desencadeou de negativo com a chegada da nova ordem mundial? Comente. Basicamente aqui você iria olhar pelo lado da globalização, né? A gente sabe que o resultado da nova ordem mundial
a globalização de algumas tecnologias mundiais, né? E o que foi que isso trouxe de negativo? É isso que você iria comentar aí na terceira questão. Então foi isso, até a próxima, obrigado pela atenção.